Eu vou dar um mute em todos, né? Mas quem quiser participar, fazer perguntas, fiquem à vontade para ligar os seus microfones, né? Eu vou só ligar o da professora e do Valdemar, mas sejam todos bem-vindos para mais um comitê de presidentes, e está sendo religiosamente todas as terças-feiras, né? Desde de março. Já tivemos muitos temas, né? A exemplo, logo no primeiro, nós tivemos a Érica Bamberg falando a respeito do comitê de crise e o Guilherme Amado falando a respeito de finanças em tempos de crise. Inclusive, amanhã, nós teremos novamente o Guilherme Amado. Toda quarta-feira nós temos um outro evento para um público maior, né? São todas as turmas de especialização, todas as turmas de PDA, todos os outros programas da Fundação, exceto o PAEX. Claro que também as pessoas, todos os participantes do PAEX são convidados, e amanhã vai ser de novo com o Guilherme Amado, conforme nós fizemos na primeira semana aqui no Comitê de Presidentes, né? Esse evento de amanhã é chamado Conselheiros do Bem, e toda semana também tem um participante diferente. Essa semana vai ser o Guilherme Amado, e até onde eu sei está confirmado outra grande participação na semana que vem, né? Eu não sei se já pode dar um spoiler aqui, mas até o final do comitê a gente anuncia. Depois nós tivemos com o Ângelo Valadares toda a parte de gestão tributária e trabalhista. Tivemos com o professor Gilmar Mendes, ele dando todo esse contexto a respeito junção de muitos números, nos dando um caminho positivo aí para a saída da crise, né? Tanto em modelos epidemiológicos quanto também em modelos econômicos. Também tivemos novamente a Érica Bamberg e o professor Henrique Michel, falando agora sobre também os próximos passos após o comitê de crise, quais outros passos podemos estar seguindo para a retomada do crescimento, uma gestão da transformação, gestão da crise. E vamos ter hoje, com a querida professora Kedma, de uma forma assim, como tudo pode acontecer, né? Se a gente não transforma a cultura, não trabalha a cultura, não trabalha também as pessoas, de todas essas mudanças, né? A gente não consegue fazer nenhum avanço, né? Então, para a gente é um dos principais temas que a gente podia estar trazendo, e também não podíamos estar mais alegre da professora Kedma ter aceito o convite de estarmos aqui juntos, né? Uma professora muito querida, participa com a gente de muitos programas, quer seja no PAEX, quer seja em programas customizzados, também participa de MBA e muitos outros programas. Inclusive, em conversa, ela disse que nunca também trabalhou tanto quanto no último mês, né? Fazendo muitos trabalhos à distância com a Fundação, mas também fazendo muito acesso também com presidentes de empresas, né? Então, tem feito muitos trabalhos nessa época. Mas sejam bem-vindos. Valdemar, se você também desejar dar algumas palavras, né, antes da Kedma começar. Novamente, nós damos boas-vindas a todos os nossos queridos parceiros, no momento em que é vital prosseguirmos juntos, num ambiente de colaboração, fortalecendo as nossas relações e adotando medidas muito importantes nessa trajetória. É um momento também muito especial para a gente. Kedma é um amor antigo, tem muitos anos que a gente trabalha com ela, lida em diferentes programas. Inclusive, pôde ela e o nosso querido professor Pedro Mandela, que me chama de repetente, juntos criaram o modelo e executam há muitos anos de um programa aberto chamado Liderança Transformadora, de uma semana, em que, de fato, a gente se autotransforma quando passa por ele. E, conforme o Vitor disse, ela tem estado conosco em muitos programas nossos, em muitas atuações nossas, trabalhando exatamente sobre isso. Permitir que nós possamos nos mudar para exercer uma liderança bem diferenciada e hoje trazendo esse tema da liderança 4.0. O Vitor
fez aí uma rápida trajetória dos nossos encontros semanais, e eu queria destacar aqui, em função do momento em que a gente está, 2 aspectos que têm sido trabalhado de uma forma muito forte por toda a nossa equipe, pelo nosso time de professores muito antenados e tem maturidade e vem sendo muito parceiros aí na execução desses trabalhos, em que envolvem não apenas a nossa área de atuação, Ceará e Rio Grande do Norte, com cerca de 40 organizações, mas quase 600 organizações em todo o Brasil, com muita troca, muita interação e muito desenvolvimento conjuntos dentro desse novo ambiente. E o destaque era a gente lembrar lá quando o Gilmar esteve e nos apresentou uma visão sistêmica da crise, gestão e as perspectivas de saída, nos dá uma segurança muito grande de um modelo em V, muito concreto, em que o custo dessa dívida do coronavírus para o país já foi precificado, compreendendo aí cerca de 5% do PIB, e já está sendo considerado no próximo ano, inclusive na trajetória de crescimento. E é claro, todos nós, as nossas organizações, todas perderam, e essa é uma realidade em que, digamos, o país se torna mais pobre, as organizações se tornam mais pobres, mas é muito importante a gente ter sentido claro de horizonte. A professora Érica e o professor Henrique, na semana passada, nos trouxeram a atenção um método, uma abordagem muito importante, onde a gente organiza essa trajetória em 3 fases. Onde a primeira, juntos trabalhamos um comitê, a estruturação de um comitê para a solução da crise e um plano de contingência com monitoramento. Só que esse plano, ele não resolve, esse plano cuida da nossa sobrevivência e é vital. E é importante que ele seja monitorado de forma permanente. E aí onde se introduz essa trajetória para um modelo em V, em que no primeiro momento a retração econômica gera estoque de dívida. É necessário medidas, uma série de medidas para que a gente possa começar a mudar essa trajetória e gerar ponto de equilíbrio, mais à frente começar a crescer e pagar esse estoque de dívida trabalhando de uma forma muito diferente. E como é que a gente configura esses 2 próximos momentos, que em muitas empresas acontecem até de uma forma simultânea, enquanto o primeiro é permanente? O gestão na crise, buscando a sustentação, passa por revisão de portfólio, por uma efetividade muito maior no papel da liderança, num momento diferenciado, e é por isso que estamos trazendo a Kedma aqui no dia de hoje, por uma gestão mais profunda da nossa operação, para levar esse ponto de equilíbrio, para recuperar gradativamente as nossas receitas e, mais à frente, margens diferenciadas. Numa terceira fase, que é a gestão para a transformação, o nosso foco é fortemente de inovação, de transformação de um mundo muito mais digital, numa revisão de modelo de negócio, de arquitetura organizacional, de sairmos muito diferentes, com musculaturas muito mais preparados para lidar com novas realidades, inclusive mudanças comportamentais, mudanças de perfil, ressignificação de valores, mas buscando sempre uma relação de colaboração, uma relação ganha-ganha. Trazendo aqui para a nossa querida professora, a gente faz algumas perguntas provocativas, estimuladoras, que é para nos fazer refletir. E, por favor, à medida em que ela for falando, vocês já podem fazer suas perguntas no chat. E, como o Vitor disse, aqueles que desejarem fazer usando o vídeo, aí você ativa o microfone e faz a sua pergunta. Estimulamos para o máximo número de pessoas que desejar, puder estar ao vivo nos permitindo que os veja também, é um momento muito bonito e muito importante para a gente. As nossas perguntas para ela nesse momento, primeiro o que é que significa ser um líder 4.0? Quais são as competências que estão aí por trás, porque nos faz nos comparar e saber onde é que nós precisamos ser desenvolvidos, quais são os nossos gaps, né? E quais são os modelos mentais que podem impedir
ou correr risco de eu não ser um líder 4.0. Qual é o elo mais fraco da minha empresa? Hoje de manhã, a gente esteve conversando com a presidente de uma das nossas organizações parceiras, e uma das observações primeiras que ela colocou foi essa. Foi a gente ter todos entrado num momento em crise e tendo que nos cuidar, nos proteger, nos levou a rapidamente externalizar nossas fragilidades. Hoje, elas estão muito mais claras, essas fragilidades, e isso se transforma numa grande oportunidade. Então, qual é o elo mais fraco da minha empresa? Eu já identifiquei qual é o meu principal calcanhar de Aquiles, inclusive para o novo momento, pós-crise. Será que eu estou consciente das questões e dimensões voltadas para uma liderança 4.0, num contexto individual, no contexto família, no contexto empresa, no contexto sociedade? Por que a sociedade está vivendo essa convulsão? Então, por favor, professora Kedman, fique à vontade, é um grande prazer estarmos juntos, vamos beber da sua sabedoria, suas provocações, reflexões, para sairmos daqui melhores. Né? E está com uma sala. Nossa, isso é fantástico, é maravilhoso, né? Principalmente no feriado. Olha como as coisas mudam. E é uma honra estar voltando com os meus conterrâneos, porque eu sou nordestina, amigos. Eu sou nascida na Bahia, criada em Pernambuco, vivi no Nordeste até a minha formação em psicologia. E lá eu saí, nunca mais voltei, mas voltar é sempre um prazer imenso, né? É gratificante para mim estar com vocês hoje. Em especial tratando desse tema, que é um tema que não é novo, mas é relativamente novo. Olha o paradoxo, né? A liderança 4.0, que é a liderança que vai cognominar realmente a Revolução Industrial 4.0 e que vai ajudar-nos a entender essa crise não como uma ameaça, mas como uma grande oportunidade, fazer-nos mudar e nunca mais nós vamos voltar a ser como éramos, né? Seremos totalmente novos. Eu sou uma especialista em desenvolvimento, design e desenvolvimento organizacional na Fundação Dom Cabral, sou dedicação exclusiva, estou há quase 30 anos com a Fundação Dom Cabral, trabalhando nessa área, em todos os programas da Fundação, e sempre a maior parte do tempo não é na sala de aula, é dentro das empresas, com a mão na massa, ajudando os líderes a fazerem a mudança, e nesse momento, interessantemente, trabalhando um tema novo também, que é coaching de interiores mentais, que é exatamente trabalhar mindset dos executivos para que essa mudança aconteça de uma forma mais rápida. Está sendo muito gostoso, muito interessante, e eu estou muito feliz de estar com vocês. Quero começar, como eu estou com nordestinos, são profundos, são filósofos, eu quero começar então. Débora, é o slide 2 para todo mundo. É uma fala do Fernando Sabino, quando ele diz encontro marcado. É o nosso dia de hoje, é a nossa reunião. Vocês têm um encontro marcado toda sexta-feira e hoje é comigo, né, na terça-feira. E ele diz assim, de tudo ficam 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Eu espero que ao final da nossa conversa nós tenhamos tido um encontro e que tenha sido maravilhoso para todos nós, né? No slide seguinte, vocês vão receber esse material. Eu tenho aí uma figura. Disse que a força de uma corrente é diretamente proporcional ao seu elo mais fraco. Nós estamos vendo aí o elo mais fraco, é o elo central, que ele é feito de um araminho, né, com plástico. E o texto diz assim, o desempenho dos seus negócios e o bem-estar da sua família não permitem improvisos. Então, a quarta revolução industrial, de onde vem a liderança 4.0, definitivamente ela não permite mais improvisos. Ela exige solidez da liderança. Por isso, a primeira pergunta que nós deixamos, o Valdemar já fez para vocês. E eu queria que vocês fossem anotando, começassem a responder,
deixassem uma página aberta aí, minhas fichas, né? E pensassem nisso tomando banho. Freud diz que é na hora do banho que a gente tem que pensar. O que é que eu fiz no dia de hoje que eu me orgulho? O que é que eu fiz no dia de hoje que eu não me orgulho? E levo isso para o dia seguinte e com isso eu vou crescendo. A pergunta, então, é: onde é que está o elo mais fraco da sua empresa? Às vezes posso ser eu, né? Por isso, Liderança 4.0 vem a trabalhar isso aí. Para que isso não aconteça, o primeiro tópico que eu vou trabalhar, que na realidade não faz parte da palestra, por isso eu vou atrás de um slide, eu vou brincar o tempo todo, amigos, eu vou lá embaixo, eu volto no slide onde eu estava, e com isso eu vou respondendo perguntas e vou clarificando as coisas, ok? Essa é uma conversa, isso aqui. Eu quero falar um pouquinho de confiança, que é a base de tudo, começando com a autoconfiança, e vulnerabilidade. Então, por favor, Débora, vamos para o slide 83. Você pode colocar no modo apresentação e eu queria que todo mundo ficasse fixado no slide. Não pare de olhar para ele. Ele vai se mover. Olhe bem para ele. E, ao final, responda a pergunta. Na realidade, essa pergunta é: o que você vai fazer para substituir aquele elo mais fraco e torná-lo igual aos demais? Ter sucesso. Comece pensando nisso, vai ser um momento de reflexão. Tá? Então, no slide 85, por favor, Débora, e eu queria que você colocasse também no modo apresentação, nós temos uma fórmula interessantíssima, amigos. Eu vou ser rápida, porque o nosso tempo é curto, mas interrompam sempre que quiserem. Aí eu tenho a fórmula, existe um autor americano fantástico que fez a tese dele de pós-doutorado na fórmula da confiança. E aí está a fórmula da confiança. Tudo começa e termina na confiança, quando falamos de liderança e quando falamos de mudança, né, como é agora. A fórmula da confiança está aí abaixo, na parte inferior do slide. T igual a C mais R mais I sobre S. T lá em cima de trustworthiness. Vejam que a palavra não é só thirst, ela é extremamente profunda, é o processo de trabalhar a verdade, né? Ser verdadeiro. Então, isso aí é resultado de C de credibility, mais o R de reliability, que é confiabilidade, mais o I de intimacy, que é intimidade. Então, credibilidade, mais confiabilidade, mais intimidade, sobre S de self-oriented. Está em inglês, porque se a gente traduz tudo, a fórmula não dá certo. O self-oriented significa o indivíduo maduro, que olha para si mesmo, que trabalha a autoliderança. Então, credibilidade, mais confiabilidade, mais intimidade sobre a maturidade é a fórmula da confiança que o líder precisa ter para que todos vejam. Então, Débora, eu vou pedir para você passar para o slide seguinte, ainda no modo apresentação, só para a gente ver a performance de alguém que confia. Todo mundo sabe quem é aí que a gente está trabalhando, né? O Calvin e o Haroldo. Calvin é um garotinho de 6 anos que não é entendido por ser um gênio, não é entendido na escola, não é entendido em casa, é sempre castigado e é solitário. E ele, então, dá vida ao tigrinho, que é de pelúcia dele, muito maior do que ele, que passa a ser o coach dele, o terapeuta dele, o amigo dele, o que o ajuda a realizar todos os sonhos, expectativas, a sair da caixa, a pensar fora da caixa, né? E veja, ele se entrega a essa relação. Isso é confiança. Então, o tigre roda ele, eles dançam qualquer ritmo. Olha lá, o tigre levanta, eles brincam, conversam, trocam ideias, trocam intimidade. Existe confiança. E isso aí é fundamental. No slide seguinte, que é o 87, a gente vai começar a trabalhar rapidamente vulnerabilidade. Sabe por quê, amigos? Porque eu queria muito que o nosso tempo aqui hoje fosse um tempo de intimidade, fosse um tempo de vulnerabilidade. Se eu perguntasse para vocês agora o que é vulnerabilidade, cada um responde.
E depois, quem quiser, liga o microfone rapidamente e diz o que é vulnerabilidade. Vocês podem escrever para mim ou falar para mim rapidamente. Pensa rápido, responde rápido, no ritmo da crise. A minha condição humana, ser vulnerável. Ser vulnerável. E ser vulnerável significa o quê, querido? Com quem que eu estou falando? Oswaldo da Ecoforte. Para mim, ser vulnerável é prazer. Tudo bom, Kedma? Para mim, vulnerabilidade é uma condição humana. É o básico da humanidade. 10. Nossa, esse é um filósofo de natureza. Chique. Mais alguém quer falar? Acho que mais ninguém. Geralmente a gente define vulnerabilidade como fraqueza, né? Não foi o que o Oswaldo falou. E eu estou tratando agora. Nos comentários, não sei se foi relacionado a isso, mas o Maikson falou ser verdadeiro. Não ouvi. Ele não entrou para mim. Desculpa, Maikson. Ser verdadeiro. Perfeito. Eu estou trabalhando com nordestinos, não tem jeito, né? Sai tudo perfeito. Então, amigos... A Renata falou agora ser corajoso, autêntico. 10. Corajoso, autêntico. Maravilha. Carlos Almeida. Vulnerabilidade refere-se à incapacidade de suportar os efeitos do ambiente hostil. Que chique! Olha, eu acho que se a Brené Brown tivesse ouvido a vocês, ela não teria escrito o livro dela. Esse slide está baseado no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu tenho certeza que todos vocês já leram. E aí ela diz assim, temos que ser maiores do que a ansiedade e do que a vergonha de falar. A partir de agora eu quero que todo mundo seja sem vergonha, tá bom? Eu estou usando isso só para pedir a todo mundo para ser sem vergonha, para a gente conversar, apesar de não ser tão simples quanto numa sala normal, mas nós vamos chegar lá. Mas ela diz o Daniel Pink diz um segundo momento, abrindo o livro dela, a coragem de ser imperfeito é um alerta oportuno sobre o perigo de perseguir a certeza e o controle acima de qualquer coisa. Isso aí é a base da liderança 4.0. Não dá mais para controlar. E não há, como dizia o Edgar Morin, a única certeza que teremos no século XXI é que lidaremos eternamente com a incerteza. Ok? Então, aí embaixo, no slide, tem uma fórmula. Ela diz, investigue os paradoxos dessa equação. No numerador, eu tenho assim, quando aceitamos nossa vulnerabilidade, tornamos-nos o quê? Fortes. Quando eu digo assim, isso eu não sei para uma criança, me ensina. Geralmente é a avó mexendo no telefone, né? No celular. E eu sou vulnerável, eu vou terminar forte, muito forte, porque eu vou aprender. E a capacidade de aprender é o que caracteriza na liderança 4.0 a agilidade. Líder ágil. Ágil em desaprender o que não é mais útil, não ter pena de desaprender aquilo, dar espaço para aprender uma coisa nova no processo de relação, né? De experiências, de troca de experiências e continuar caminhando. E no denominador eu tenho assim, quando admitimos nossos medos, somos mais ousados. Nossa, ser forte e ser ousado. Débora, por favor, o slide seguinte vai falar de uma coisa que eu não posso deixar de falar para os amigos, porque isso é fundamental para a liderança 4.0. Ok, Leide, estou lendo, você escreveu o que é vulnerabilidade. Muito obrigada, Li. Então, o que significa viver com ousadia? Vejam que esse é um trecho do discurso Cidadania em uma República, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt em 23 de abril de 1910. Olha como ele está atual. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, que não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Fantástico, né, amigos? E vejam, aquela equação falou da ousadia. Então, ela diz assim, quando admitimos nossos medos, nós somos mais ousados. Está aí um texto sobre ousadia que eu não podia deixar de ler para vocês. Mas o numerador está dizendo,
Quando aceitamos nossa vulnerabilidade, nos tornamos fortes. Forte significa pleno. Por favor, Débora, o slide 92. O que é uma pessoa plena? É o líder 4.0, ok? Eu já comecei o nosso tema. Uma pessoa plena, primeiro, cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Segundo, cultiva autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. Terceiro, cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. Quarto, cultiva a gratidão e alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Quinto, cultiva intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. Sexto, cultiva a criatividade, se liberta da comparação. Sétimo, cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Oitavo, cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. Nono, cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições. Décimo, cultiva risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. E eu intitulo isso tudo a tornarmos-nos sem vergonhas, tá certo, amigos? Então, com isso, a gente pode voltar lá para o início da nossa fala. E o início da nossa fala está no slide 12, que eu queria colocar no modo isso, apresentação, no modo apresentação. O bichinho vai se mover. É assim que todos nós estamos hoje, né, queridos? Bem, navegando num mar de incertezas, eu achava que eu tinha conhecimento suficiente para navegar em qualquer mar, mas o livrinho que está embaixo dos pés dele não tem nada escrito, porque o conhecimento é todo novo. Nós vamos ter que reescrever essas páginas. E não é fácil deixar para trás as páginas que a gente já escreveu, mas nem sempre elas serão mais úteis. E eu preciso me desapegar. A liderança 4.0 fala de, então, vulnerabilidade, fala de desapego, fala de confiança e fala de tudo aquilo que a gente falou na plenitude. O desespero é total, né? Quando eu sinto que puxaram o tapete debaixo dos meus pés, tem um terremoto, não tenho conhecimento, não tenho onde me apegar, não sei para onde ir, não sei o que fazer. O slide seguinte, então, vai dizer que isso aí é viver no mundo VUCA. Eu deixei isso aí, amigos, apenas como uma forma de relembrar, caso alguém tivesse esquecido alguma coisa, que é viver no mundo da volatilidade, da incerteza, da complexidade e da ambiguidade. Antes, a gente via isso apenas como um texto. Agora, a gente está vendo isso como uma realidade. E como é que a gente faz? Porque vai mudar totalmente, absolutamente tudo. É muito interessante todos nós falando. Nunca nós trabalhamos tanto. Eu estou trabalhando muito mais do que quando eu viajava antes, que eu saía todo domingo da minha casa e voltava toda sexta-feira à noite. Eu sou mulher de rua, não é da rua, tá, queridos? É de rua. Porque a semana toda eu estava nas organizações. E agora, dentro da minha casa, ainda bem que eu tenho uma casa privilegiada e um escritório que já tinha toda a condição. Eu não saio dele, eu vou rapidinho ali no banheiro, eu vou rapidinho ali, desço para almoçar e eu volto de novo e eu estou numa call, eu estou numa live, eu estou no vídeo, eu estou numa sala de aula. Eu estou trabalhando com todas as empresas que estão no Paex do Sul. Está incrível, fazendo várias coisas diferentes, né? Então, os slides 13 e 14 são apenas para relembrar o VUCA, mas eu vou agora entrar no slide 15 e no modo apresentação. Esse é o meu ex-amante, morreu, mas eu não ligo, continuo amante dele, Peter Drucker. Tive a honra de ser aluna dele e ele, para mim, é imbatível, porque coisas que ele escreveu há 60 anos atrás, 40 anos atrás, 20 anos atrás, hoje são uma realidade e a gente corre atrás dos livros dele para buscar ajuda, o que fazer, né? E nessa frase ele diz assim: o desafio mais importante de nossos dias é o encerramento de uma época de continuidade, época em que cada passo fazia prever o passo seguinte, e o advento de uma era de descontinuidade, em que o imprevisível é o pão de cada dia para os homens, para as organizações, para a humanidade como sistema. Então, ele no século XX ainda percebeu as mudanças, estudou as mudanças no século XX, os impactos delas sobre o século XXI, e ele conclui, então, que no terceiro milênio do século XXI, as mudanças seriam extremamente contundentes. E por quê? A frasezinha aí embaixo, se você dá mais um toque, por favor, Débora, ela vai mudar a frase. Ela tem uma animação. Não, não foi. Pode voltar.
Então, ele disse assim, olha, mudança existe desde que o mundo é mundo. Mas o que mudou em relação às mudanças no século XXI é a velocidade das mudanças e das descobertas que ultrapassa a nossa capacidade de nos mantermos atualizados. Palavra-chave para a liderança 3.0. Então, ele diz, duas coisas fundamentam ou estruturam a velocidade das mudanças. A primeira, a geração do conhecimento. 8.000 novas informações geradas cientificamente por minuto em cada área do conhecimento. Eu tenho livro no Kindle, eu tenho livro no iBook, eu tenho livro de papel, eu estou lendo o tempo todo, mas sempre com a sensação de que eu estou atrasada, de que a pilha está crescendo, de que eu não estou conseguindo acompanhar. É uma sensação de obsoletismo que muitas vezes me trava, né? A segunda questão é a tecnologia. Amigos, há 15 anos atrás eu andava com a pasta de transparências. Alguém ouviu falar nisso? Por favor, digam que sim, para eu não me sentir velha, tá? Hoje eu ando com uma SSD de 4 teras. É pequenininha, né? Parece um pendrive, mas dentro dela eu tenho 4 teras de tudo. Isso é tecnologia. Sabem o que o Bill Gates está fazendo nesse momento? Está trancado com alguns gênios. Simplesmente, ele descobriu que a nossa HD não vai ser mais alimentada por energia, e sim vai ser alimentada a laser. Então, eles estão, os gênios, trancados numa sala, montando a fórmula de como é que a gente vai trabalhar isso aí. É lógico que quando ele lançar isso aí, nosso computador não vai valer nada, tudo vai mudar, tudo vai ser muito mais rápido, a tecnologia vai dar um banho na gente. Então, Drucker tinha razão. O conhecimento e a tecnologia fazendo com que as mudanças sejam aceleradas. Bem, ele já estava falando de liderança 4.0, apesar de que a gente não usou esse termo sempre. No Brasil, esse termo foi trazido pelo Klaus Schwab, né, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, e foi quem cunhou no Brasil os termos Revolução Industrial 4.0 e Liderança 4.0. No slide 16, porque todos estão acompanhando, então, eu começo, 16 e 17, eu faço um pequeno histórico disso. Então, aí, o que a Revolução Industrial, eu não vou ler todos os slides, queridos, eu vou resumi-los, porque a gente tem muita coisa importante para falar. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. Sua principal característica foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado com o uso das máquinas. No slide 19, já pulo para lá, quais foram os grandes impactos ocorridos, no slide 18, eu mudei muito rápido. Então, o mundo, vou pedir perdão de novo, é o slide 17, por favor, Débora, o 17. A Revolução Industrial 4.0 acontece após 3 processos históricos transformadores, porque eu tenho a primeira Revolução Industrial entre 760 e 860, depois, e foi muito mais na Europa, Inglaterra, França, Itália, né? A segunda Revolução Industrial, 860 a 1900, aí a gente já tem a eletricidade, refrigeração mecânica, o aço, né? A questão elétrica, o telefone. E a terceira Revolução Industrial, que aconteceu séculos 20 e 21, e aí eu vou ler com a chegada da eletrônica, da tecnologia da informação, da engenharia genética, das telecomunicações. Impacto radical econômico afetando o modo de vida, o consumo, o jeito de se relacionar e de fazer negócios, o mercado de trabalho, o futuro do trabalho e a desigualdade de renda. Suas consequências impactaram a segurança geopolítica e o que é considerado ético. No rodapé desse slide, sempre no rodapé eu deixo alguma coisa que é um fechamento importante. Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Já estamos sentindo isso. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. E eu quero fazer, então, agora a diferença entre o conceito de mudança e transformação, porque eu vou trabalhar os dois. A era de transformação, mas nós vamos falar da mudança também. Então, mudança é quando eu tomo alguma decisão estratégica ou não, que faz com que eu saia de um ponto para outro, deixe de fazer uma coisa, passe a fazer outra. Transformação é quando eu fiz um conjunto de mudanças tais que as pessoas percebem uma mudança em mim,
uma mudança na minha organização, porque é baseada em valores. Então, essa crise está falando fundamentalmente de mudança de valores, o que pega a essência humana, né? Por isso a liderança 4.0. Agora sim eu vou para o slide 18. Nesse slide eu estou deixando alguns impactos, né, dessa mudança. O mundo mudou consideravelmente, num tempo muito curto, né, no que se refere a pessoas, comportamentos, necessidades, estilos de vida, competências, capacitação e forma de trabalhar e se relacionar. E isso é um desafio que vem sobre 3 pilares importantes: pessoas, processos e tecnologia. No rodapé eu leio assim: precisamos de líderes que sejam emocionalmente inteligentes e verdadeiramente dispostos e capazes de estimular a inovação em seus times, modelar e defender o trabalho cooperativo. Eles capacitam em vez de comandar. Então, muda totalmente o modelo de gestão. São movidos pela empatia e não pelo ego. Inclusive, as salas mudam, né? A revolução digital precisa de uma liderança diferente, mais humana. Então, a humanização é um ponto extremamente importante na liderança 4.0. No slide 19, então, eu continuo com os impactos. Grandes impactos ocorreram mediante o tamanho, diversidade e gama de interferências. Aí a gente começa a falar de coisas que vão remontar depois à cultura. Convergência de tecnologias disruptivas, digitais, físicas, biológicas, por exemplo, robótica, inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem. Novas profissões. Queridos, é interessante que há 20 anos atrás eu li um livro, A Extinção das Profissões no Mundo, do William Bridges, né? Quando eu li aquele livro, eu falei, esse cara está parafraseando Drucker e está fazendo igual. Eu não levei tanto a sério. Hoje o livro está extremamente atual. Algumas profissões começam a não existir mais e eu estou me formando e a minha profissão já não vai mais existir, já não é mais necessária, não é mais importante, né? Lidar com gerações diferentes, a geração X, a Y e a Z, e até a Boomer, que ainda está dentro das organizações, elas têm mindsets diferentes, valores diferentes e têm o conceito de sucesso totalmente diferente. Isso faz com que os conflitos sejam imensos e que travem a organização. Eu vou aprender a conviver com isso e usar isso muito bem, porque todas elas têm com que contribuir efetivamente para esse momento e para a organização da era 4.0. Então, nova expectativa de média de vida humana, a gente vai viver muito mais. E como é que vai ser até a aposentadoria se o tempo de trabalho está sendo encurtado, né? No rodapé, então, eu leio assim: tudo está ligado para criar um futuro que não existe hoje, através da interação homem-máquina. A liderança se faz pensando nas pessoas e para as pessoas. Eu estou caminhando mais rápido, amigos, porque eu tenho alguns slides muito importantes em seguida. Estou fazendo só um preâmbulo, né? Mas eu gostaria que todo mundo agora pegasse uma caneta e um papel e tentasse responder essa pergunta, mesmo que o tempo não permita que a gente pense tanto, mas que a gente dê uma primeira resposta e que depois a gente continue respondendo lá no chuveiro. Qual é o seu papel de destaque mediante a tamanha revolução industrial, transformação da economia, alta expectativa de vida, impactos sociais no mercado de trabalho, o futuro do trabalho e a desigualdade de renda? Essa não é uma pergunta minha, é exatamente do Klaus Schwab, que é fantástico, é um homem que eu admiro muito. Eu vou dar aí um tempinho para que você se concentre e pense em como responder a essa pergunta. E aí, Valdemar, a gente pode fazer uma socialização dessas respostas? Sim, por favor. Você Podem pode responder aí no próprio chat, que a gente comenta de modo geral as principais respostas, né? Com os temas, né? Foi comentado sobre isso. Naturalmente, se alguém quiser se pronunciar, pode abrir o microfone e falar também. Mas respondam, por favor, a sua opinião, porque vai ficar muito rico aqui em termos de contribuição de cada um, né? Muito bem. E isso me orienta também para eu saber o que eu posso... Se adaptar, Querido, você repete, por favor? Se adaptar. Se adaptar. Nos adaptarmos às transformações. Perfeito, que isso aí não é simples para o ser humano, né? É muito difícil.
Mais alguém quer falar? Ou escrever no chat? Resiliência. Opa! Preciso ser resiliente. Sim. Aprender com as quedas. Perfeito. Que é uma competência, né? É uma das competências do líder 4.0. Manter a mente aberta e flexível, né? Isso. Se permitir ser vulnerável, experimentar pensamentos, visões isso. diferentes. Pode ir lendo, viu, Valdemar? Acredito que meu papel principal é a resiliência, a busca de conhecimentos, adaptabilidade, educação permanente, resiliência em todos os desafios diários. Maravilha! A resiliência é uma outra competência. Nós vamos falar, são 4 competências que o líder 4.0 precisa desenvolver, instalar e usar continuamente, né? Protagonismo é a primeira. Dentro do protagonismo eu tenho 2 outras, que são a autonomia e a resiliência. Contribuir para o desenvolvimento humano, Renata. Oswaldo, ter coragem para modificar a mentalidade. Perfeito, nossa, que não é simples. Alexandre, pode ler, Valdemar. Usar esse período para desenvolver uma competência de gestão em tempos de crise, mudar a área de finanças, trazer liquidez, o Ítalo, manter a mente aberta, buscar conhecimentos e se desafiar. Simone, colaborar, dar o melhor em cada dia, sendo persistente e resiliente. Alain, buscar aperfeiçoamento das soft skills. Marcelo, mudar o mindset, ouvir, refletir, planejar e depois agir. Josué, se reinventar constantemente, se capacitar constantemente. Érica, mentalidade adaptativa. Opa! Nossa querida Érica. Fantástico, amigos. Fantástico. Camila. Muito boa essa interação. Desenvolver pessoas para que elas liderem outras pessoas e não apenas processos. Eugênia, autoconhecimento. Estamos sempre atentos a ser do outro que se transforma constantemente. Luciana, adaptabilidade. Jairo Barreto, sair da gestão estratégica tradicional para estratégias ágeis. Uau, como, né? Pedro Serafim, ajudar as equipes a encontrar propósito no seu trabalho, buscando o desenvolvimento pessoal, empatia com os demais, buscar o verdadeiro significado de sucesso. Carol, se reinventar. Esse ponto é o que eu mais tenho trabalhado no processo de coaching com os altos executivos. E, gente, é o que mais me emociona, porque a pessoa começa, pensa, vai, dá murro na parede, faz, mas de repente ela abre a porta e entra. E eu vibro, é fantástico quando ela conhece o interior mental dela, quais são os modelos mentais que a estão engessando e vê que tem solução, é fantástico. Isso, propósito. Acima de tudo, esse é o primeiro. Mikeson, acredito que nosso papel, sermos ágeis em meio a tantas mudanças, são provocadas direto ou indiretamente, sermos resilientes, buscar ouvir mais, estar aberto, sermos verdadeiros. Décio, ser camaleão. Muito bem. Amigos, já estamos fazendo liderança 4.0, é isso aí. É conversar abertamente, sem vergonha, ser vulnerável, não é? Trocar ideias e colocar em prática. Repensar. Aprender, desaprender, reaprender, mentalidade de sobrevivência e transformação, buscar inovação, se aplicar aos diversos cenários de mercado e empresa. Ronaldo, mente flexível, seguindo estratégias sem nunca esquecer o propósito. Fantástico, amigos. Muito obrigada. Amei essa interação e, como sempre, a abertura do nosso povo, né? Olha aí, Renata. Flexibilidade cognitiva. Muito bom. Posso Obrigado continuar? Aí. Isso não termina aí, né? Nós vamos continuar pensando, isso é estratégico. Então, eu passo agora para o slide. Edma, quem tiver alguma pergunta, pode também escrever aí, que a gente... É o novo escrever, né? Registrar, que a gente... A gente está se adaptando, né, Valdemar? É, isso aí.
Mas você vê, a maior tristeza minha na sala digital é que quando eu estou na sala presencial, gente, vocês não sabem, mas eu ainda não casei. E aí, quando eu estou na sala presencial, eu já entro disposta a encontrar aquele que eu vou levar para casa, não é? E agora eu não posso mais fazer isso, Valdemar. Então, eu estou muito triste, sabe? Não posso ver as pessoas e fazer a minha escolha. Mas, queridos, interrompa a hora que acharem melhor. No slide 21, eu caminho, porque eu quero respeitar o nosso tempo, né? A nova liderança 4.0 deve estar apta a navegar entre todas as diferentes gerações que buscam maiores desafios, autonomia e responsabilidades, sendo movidos por propósitos. Muitos de vocês falaram disso, e eu, inclusive, aconselho todo mundo a ler o livro do Fred Kaufman, Liderança e Propósito. O Kaufman é uma pessoa com quem eu trabalho também, e é uma pessoa que, assim, ele não reinventou nada. Ele pegou os grandes, como Drucker e outros grandes autores, e ele colocou em prática, desde Maslow, quando trata de motivação, que é o imbatível. E ele pôs em prática, e esse livro dele é o resultado da prática a partir de tudo que ele estudou, de tudo e da experiência dele. O livro é muito gostoso e ensina muito para a gente, para esse momento do Liderança 4.0. Ele já é Liderança 4.0, ok? Então, a nova liderança 4.0 deve estar apta a navegar entre todas as diferentes gerações que buscam maiores desafios, autonomia e responsabilidade, sendo movidos por propósitos. Se o líder não tem propósitos, ele não vai segurar as pessoas e ele não vai ter respeito, não vai haver confiança. Significa construir uma cultura organizacional que substitua o modelo tradicional de gestão, marcado por hierarquia, padronização e controle. Isso é o mais difícil, essa adaptação aí é a mais difícil. E que assegure uma gestão compartilhada, hiperconectada, relacional, inovadora, voltada para as mudanças, por meio da capacidade de ordenar o caos e a habilidade para extrair o melhor das pessoas, que mesmo não tendo as respostas, sabem onde buscá-las ao conectarem pessoas e assuntos relacionados. Eu achei esse texto de uma profundidade e ao mesmo tempo, de uma objetividade, como se ele resumisse tudo que é a liderança 4.0. Mas a gente ainda vai caminhar. No rodapé, eu deixo aí grifado. Não existe líder figurante. Não adianta. Não dá mais para fazer cara de paisagem, não dá mais para tentar enganar. Pose não tem mais espaço. O líder tem que ser protagonista do processo. Vocês falaram tudo isso. É dele o papel principal de uma visão clara dos objetivos da equipe, e aí são equipes que se formam, que se destroem no sentido de irem para outros projetos, né? Mas ele todo dia está no centro da equipe, ele não está numa sala mais fechada. Ele está dialogando, conversando, construindo junto, delegando, né? Alinhando-os consistentemente com a missão, visão, valores da empresa em sua gestão estratégica, comunicando de forma transparente a todas as equipes. Eu quero já fazer um adendo aqui. A gente vai falar muito de comunicação na liderança 4.0, mas, na realidade, antes da comunicação vem a relação. Quando a gente fala dos 5 elementos críticos da relação interpessoal, a comunicação é um deles, é um dos itens. Se existe a relação, a comunicação acontece. Se não existe a relação, a comunicação não vai acontecer, né? Eu passo, então, para o slide seguinte, o 22, e aqui a gente começa a detalhar a liderança 4.0. Então, precisamos de um novo sistema operacional humano. Então, o tema aí é humanização. Como o líder vê pessoas, como ele entende de gente, como é que ele olha no olho do outro, mesmo que seja por uma tela, por um vídeo, e fala assim, ele hoje está triste, ele hoje está depressivo. Então, assim, ele hoje está com gás todo. Ele é inteligente, né? Os novos modelos de trabalho demandam uma maior participação das equipes nas tomadas de decisões. Então, não é o líder toma a decisão e desce com ela, não é? E todo mundo faz sem ter, às vezes, conversado, sem saber o que é, mas faz aquele pedacinho perdendo todo. E é papel dos líderes prepará-los para esta mudança de cenário. Segundo, as empresas precisam criar um sentimento de pertencimento, ou o famoso ownership sense, em seus colaboradores, o que pode ser construído através de espaços seguros, escuta, então saber ouvir com atenção, não é? A atenção é o primeiro grande
processo psicológico do ser humano. Se ela não funcionar, os demais, como percepção, relação interpessoal, etc., não funcionam, e o líder agora tem que fazer isso. Então, eu oriento a lerem, nesse momento, o livro Foco, do Daniel Goleman, que é fantástico e que ensina a fazer isso através da tríade do foco, tríade da empatia, né? Então, escuta profunda, tolerância, dando confiança e autonomia a eles e enxergando erros como aprendizados. Quero dar outro ponto aí. A liderança 4.0 é a liderança que está sempre curiosa para aprender, não importa com quem. E para concluir os aprendizados em equipe. E é isso que faz com que a equipe cresça, inove, crie, ache soluções, todos juntos. Então, o ownership sense, não só isso, mas o accountability vem daí. E isso a gente não fazia antes. A gente dizia, fulano, pega aí a tua equipe e a meta é essa. Não, não é mais. É diferente. Essa adaptação que é difícil, né? Terceiro, para estruturar esses espaços seguros e de aprendizado, e aí a gente lê bastante o Peter Senge, escolas que aprendem, né? E com a quinta disciplina, Cadernos de Campo, é necessário gerar discussões proativas, deixando de lado julgamentos, buscar ouvir, entender os pontos de vista diferentes e aumentar a confiança dos colaboradores para que tenham voz ativa. Nossa, não importa se ele é o segurança, ele pode me dizer uma coisa extremamente importante. Eu me lembro de um processo de consultoria que eu fazia muitos anos atrás, na Mesbla, que já faliu, né? E quem trouxe a solução, e lá estavam presidentes, diretores, eu cortei a organização em ciência e tinha boy, inclusive. E foi um menino, um garoto, que era auxiliar do almoxarifado, quem trouxe a grande solução para ela sair da insolvência a primeira vez. E foi fantástico, uma ideia simples, né? É isso aí. Por último, o primeiro passo para a criação dessas relações sustentáveis parte das lideranças deixarem sempre claro o tipo de comportamento que precisam e esperam dentro do ambiente de trabalho para que os objetivos sejam atingidos. Dar significado ao trabalho é essencial para se criar propósitos individuais e coletivos, alinhados e motivar os colaboradores a alcançar objetivos comuns. No slide seguinte, eu vou para talvez o item que é o cerne da nossa conversa, desse nosso bate-papo digital. Essa pergunta já foi feita no início da nossa fala, né? O Valdemar fez essa pergunta. E agora eu queria passar pelos principais mindsets que impedem que a gente instale a liderança 4.0 na era da Revolução Industrial 4.0. Primeiro, e aí eu vou pedir para vocês irem assim, discretamente, esse aí é meu. Então você vai assinando aí na sua pagininha e eu vou ter que trabalhá-lo. A gente pode voltar no outro dia, né, Valdemar, para trabalhar algum ponto que seja mais profundo, mais difícil, não tem problema. Mas o primeiro mindset para todo mundo, e isso é fonte de pesquisa, em meio ao mundo 4.0, manter-se estacionado nos antigos métodos de gestão, hierarquia, padronização e controle. Então, Drucker sempre disse o tempo todo, para o século XXI, você tem que horizontalizar a organização. Tem CEO? Tem. Tem diretoria? Tem, por áreas, né? Mas depois eu tenho equipes que vão fazer a organização girar e elas se conversam, não importa a área dela, porque o título vai acabar, né? Agora é a função. Então, antigos métodos de gestão, hierarquia, padronização e controle, atuando com processos engessados e sem o auxílio da tecnologia para impulsionar os negócios. Esse é o primeiro modelo mental. Se alguém não entender alguma coisa, pode falar, ok, queridos? Então, faz parte aí? Assinale. Não faz parte, tudo bem. Segundo, desconsiderar que a transformação digital precisa acontecer de maneira, primeiro, top-down. Por quê? O líder já olhou para o cenário, já entendeu as mudanças, ele já vê quais são as tendências, ele se antecipa. Como dizia o Drucker, ele tem faro e ele se antecipa. Então, ele corre para dentro da organização com um objetivo: alinhar a cultura, conversando com as equipes, trocando ideias, vendo o que elas já sabem, deixam de fazer, ouvindo as ideias, né? Isso é top-down. Então, ele foi lá fora, viu, e está trazendo qual que vai ser essa mudança, mas discute. Agora, vejam. Necessidade de digitalização para se manter competitivo. Em seguida, ele gera a consciência coletiva. Ele conversou com todo mundo. Ele não guardou isso, não mandou, não é autoritariamente de cima para baixo. E o último passo é trabalhar o modelo bottom-up.
que significa o quê? Drucker explicava. Ele dizia, quando você for fazer a liderança 4.0, você tem que inverter a pirâmide. Conversa com a base primeiro, com as pessoas que estão no mercado, estão com clientes, estão vendo pesquisas, não é? Depois que você conversar com todo mundo, aí você volta já com uma decisão que foi coletiva. Consciência coletiva é extremamente importante. Mas se eu não entender isso, esse é um mindset que é difícil de instalar, né? Ouvir, considerar e ter a capacidade de juntar tudo isso num tópico só, numa solução, né? O terceiro mindset é esquecer de investir no treinamento dos colaboradores para o uso correto das tecnologias e desenvolvimento do senso de pertencimento. Quando a organização investe em mim, eu me sinto parte dela, eu sou importante, trabalha a minha autoestima, trabalha o meu senso de isso também é minha responsabilidade, né, que é o senso de pertencimento. Em relação à geração Y, principalmente, amigos, como eu sou uma mulher famosa, né, Valdemar, eu dou até autógrafos. Se vocês entrarem no YouTube, TV Novo Tempo, programas ou Sem Tabus, ou então Consultório de Família, vocês vão ver vários programas meus lá. E no Consultório de Família, isso aconteceu há um ano atrás, eu recebi um relatório psiquiátrico que dizia que a cada 40 segundos um membro da geração Y se suicidava. Eu fiquei arrepiada. E já pensei assim, meu Deus, e qual é a minha responsabilidade social sobre isso? Liguei para o diretor da TV Novo Tempo, nós temos intimidade, e disse para ele, eu quero 6 espaços, quero fazer 6 programas para ajudar pais e líderes a diminuírem o índice de suicídio da geração Y. Na hora ele acatou. Eu não cobro por isso, né? E ele acatou. Então eu fui para lá, fiz 6 programas. O primeiro deles é o sentido de vida. Esse terceiro mindset aí, amigos do líder, impede que as pessoas desenvolvam sentido de vida. Eu sou importante aqui, principalmente a geração Y, e ela é nossa responsabilidade. Então, sentido de vida é a primeira coisa. O segundo programa é necessidade de reconhecimento. Está aí nesse item também. Quando eu invisto no funcionário, ele fala, nossa, a organização está me reconhecendo como importante para ela. Necessidade de reconhecimento é o alimento psiquiátrico mais importante do ser humano. Ele me faz morrer ou viver. O terceiro é a autoestima. Com alta autoestima, eu sou criativo, inovador. O inverso é verdadeiro. Então, esse mindset aí, ele impede tudo isso. Ele é extremamente importante. Investir no outro, valorizar o outro. O quarto mindset, esquecer de vivenciar as transformações e aceitar as inovações de forma aberta, promovendo atividades para contagiar o time, estimulando e desafiando com novas atividades. Estimular continuamente, né? Valorizar as transformações e promover a inovação. E isso não é simples. Por isso ele é um mindset que ele acontece sem que a gente perceba, a gente não tem muita consciência dele. Esse é o mais perigoso, é o que é difícil na consciência. O quinto mindset, considerar a transformação digital como ameaça, propiciando o boicote às ideias e iniciativas de digitalização, contaminando negativamente a equipe. Eu conversava com Valdemar antes da nossa fala, que morreu o presidente, né, o Kim Jong, da Coreia do Norte. E ele foi um cara extremamente mau, foi um cara que ameaçou o tempo todo, matou muitas pessoas, boicotou, sabotou, matou 2 irmãos, um quando era criança, o outro há 2 anos atrás, né? Então, assim, e tudo se explica porque o pai dele foi terrível na educação, muito mal. E ele absorveu isso, ele na realidade tinha um problema mental, né? E ele conduziu a nação dessa forma. Hoje está todo mundo aliviado porque ele morreu, todo mundo feliz porque ele morreu. Ninguém fala, logicamente. Mas que bom que ele morreu. Olha só, ele estava muito distante do líder 4.0. Como é que eu ameaço? Às vezes eu ameaço com uma risadinha cínica. Às vezes eu ameaço com uma piada. Às vezes eu ameaço com uma crítica, né? E às vezes eu saboto ao não ajudar, ao não contribuir, ao ver o outro enganchado, pensando e sem saídas, e eu não ajudo. Depois eu vou para o sexto mindset, pensar que a tecnologia vai suprir o ser humano. Nunca.
A tecnologia agiliza os processos, aumentando o tempo para atividades estratégicas. Fantástico isso aí. Deixa o operacional, o tático, para a tecnologia. Aí a gente pode repensar estrategicamente todo dia a organização, né? E o último mindset dessa pesquisa é desatenção à maneira como o líder enxerga e comunica as mudanças. Então, ele é otimista, ele chega e diz, é difícil, mas é possível, com a nossa inteligência nós vamos construir agora, e anima, não é? Ou ele chega e diz assim, gente, não estou vendo saídas. E aí todo mundo já morreu. Queridos, eu queria uma fala de vocês de novo agora. Pode ser, Valdemar? Professora, só lhe avisar, a gente já está com 1 hora, tá bem? Tá ótimo. Muito obrigada, Débora. Nada. Então, de forma rápida, queridos, existe mais algum desses mindsets? São 2 perguntas. Desses mindsets, quais os que a gente vê que são mais comuns, que estão atrapalhando mais? E a segunda pergunta é assim, faltou algum mindset que eu, como líder, percebo que nós líderes temos e que impede a liderança 4.0? Vamos ser bem rápidos. Vocês podem escrever no chat ou vocês podem pegar o microfone. Mas eu preciso ouvir vocês. Vamos lá, pessoal. Necessidade de comando e controle. Alguém quer falar? Ó, Nileide já falou a questão do treinamento. Alguém usou o microfone aí? Alguém usou o microfone? Pode falar, por favor. Foi eu disse o terceiro. Eu acho terceiro. Eu acho que você é a segunda pessoa, querido, que fala sobre o terceiro. Está me parecendo que ele é o mais comum, né? Aqui também tem 1/5. Depois, esquecer de investir em treinamento, reconhecimento, autoestima. Isso. Alguém mais me dá uma luz? Então, eu vou para a segunda pergunta. Fora dessa pesquisa, existe um outro mindset ou outros mindsets que são comuns a nós, líderes, principalmente no grupo que nós estamos trabalhando agora, e que a gente precisa trazer a consciência, senão ele sabota a gente, mas a gente... Eu gosto de uma frase de Lacan, quando ele diz assim, eu sou de linha lacaniana, amigos, e Lacan diz assim, eu preciso entender o que me sabota com um objetivo claro, sabotar a sabotagem. Eu amo isso. Então, eu preciso ter a consciência para poder sabotar o que me sabota. Sem a consciência, eu sou sabotada, eu não saboto a sabotagem. Tem mais algum que não está nessa lista? Marcos, você lê, por favor, Valdemar. Acreditar que a responsabilidade da mudança é do outro, não assumir 10. protagonismo. Excelente, isso é delegação, né, Marcos? Sabotar, sabotagem é ótimo. Obrigada. Só mesmo Lacan para ter uma sacada dessas. É meu amante também, tá? Renata. Esquecer que estamos em um ecossistema, não em um egossistema. Perfeito, fantástico. Olha, Lacan ia dar nota 10. Foi mesmo. Maikson. Concordo plenamente com o Marcos. Legal. Se eu continuar, atrapalho alguém? Kedma, não esquecendo, né? As desculpas verdadeiras também nos sabotam muito para a gente fazer o que deve ser feito. Nossa, esse mindset é terrível. As justificativas, né? Quando alguém começa a justificar, quando alguém começa a justificar para mim, eu já falo assim, querido, pode parar, por favor? E assim, vamos voltar à pergunta-chave? E ele volta a justificar. Às vezes, na 5ª vez que eu interfiro, que eu interrompo, é que ele fala assim, é verdade. É difícil, né? Porque é tornar-se vulnerável. Eu não quero. Eu estou justificando porque eu quero sair bem na foto. Eu estou me sabotando. Porque a autoliderança é o ponto básico para esse processo. Queridos, eu posso continuar? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Também um sabotador perigoso. Dificuldade de aceitar o erro honesto da equipe. Isso, maravilha. Nossa, que 10. Está sendo 10 essa conversa, viu?
Eu vou passar para o slide 24 e o tempo todo a gente pode pegar o microfone, conversar e chatear, tá, amigos? Chatear e escrever no chat, tá? Muito bem. Nesse slide, eu deixei quais são, na realidade, as 5 inteligências que o líder 4.0 precisa desenvolver. Queridos, eu quero fazer um adendo aí. Eu estudei profundamente o autor que mais estuda as inteligências múltiplas, né? Todo mundo sabe quem é. E ele fala de 8 inteligências múltiplas, na realidade. Nós estamos resumindo aqui a liderança 4.0 em 4. Na realidade, as 8 estão aqui dentro. E eu vou trabalhando e a gente chega lá. A primeira delas é a inteligência contextual. O aqui, o agora, o momento, né? O que é essa crise? Eu preciso entender o que eu preciso fazer como plano contingencial, o que eu preciso deixar de fazer, o que está me sabotando. Então, é a mente da liderança e da organização. Olha só, a inteligência contextual é a mente da liderança e da organização, tem a ver com como o líder se orienta para orientar a organização. Isso é muito profundo. Esses líderes possuem habilidade ímpar de antecipar tendências. Isso é um Drucker da vida. Quem leu, não só o Drucker, mas todos os grandes cenaristas que trabalhavam com ele na época dele, né, sabe que todos eles antecipavam tendências. E o tempo todo a gente questionava, como é que essas pessoas estão? Não, é porque eles olham para a mudança, analisam a mudança em seus detalhes. E aí, automaticamente, quando você faz isso, você entende o caminho. Para as pessoas intuitivas, né, quando eu trabalho coaching, dos executivos, eu uso muito o MBTI, os intuitivos têm mais facilidade de fazer isso. Agora, veja, aí no rodapé desse quadrinho da inteligência contextual, quais são as habilidades que o líder precisa ter para desenvolver a inteligência contextual? Já deixei aí para vocês. Eu fiz questão de deixar muito texto, porque eu não quero que vocês se amarrem só na minha fala. Quando eu parar de falar, vocês podem ler isso aí, que tem um livro aí, tá? Montamos um livro juntos. As habilidades são contextualização, adaptabilidade e conectividade. A inteligência contextual ela é fundamental para a inteligência física. A inteligência física é saber cuidar do corpo ou como nutre seu bem-estar, entendendo qual é o seu limite e o da sua equipe. Então, vejam, o líder que chega mal-humorado. Por que ele está mal-humorado? Porque tem uma má digestão, porque ele tem uma enxaqueca, tem dor de cabeça. Não, porque ele esteve num ambiente onde a alergia dele está provocando um super mal-estar. Não, ele precisa entender quais são os limites dele. A Érica está escrevendo alguma coisa. Ela está saindo. Um abraço a todos, excelente fim de semana. Final de palestra com a professora Érica. Um abraço, Érica. Um abraço, Érica. Obrigado por estar com a gente. Você. Então, assim, você ter noção do seu corpo. E o Leide também. Abraço, professora Érica. Ok. Então, eu preciso fazer isso comigo e entender isso no outro. Quanto o outro está bem, tem bem-estar, né, ali ou não. Quais são as habilidades para isso? Consciência corporal, estado de presença e resiliência. A inteligência física já leva à inteligência emocional, porque a emocional e a física estão muito unidas, né? A inteligência emocional é o coração da liderança e da organização. Vejam como é importante. Tem a ver com como a liderança processa e gerencia as emoções e o impacto delas sobre as pessoas e equipes. Quando eu trabalho maturidade, geralmente eu trabalho esses 3 níveis. A inteligência emocional, que é a consciência que eu tenho sobre as minhas emoções e o impacto delas sobre os outros. A maturidade, que é a competência emocional, o quanto eu já lido bem com as minhas emoções, tenho autocontrole, com a minha motivação, não é, com a minha empatia e com formar, desenvolver e reter equipes. E por último, com a sabedoria emocional. Quando eu já sou aquela pessoa que todo mundo quer estar comigo, me chama para tudo, e eu estou presente sempre e faço diferença, às vezes calado. Então, as habilidades aqui são autorregulação, empatia e habilidades sociais. E ela me leva à inteligência inspiracional, que é a alma da liderança e da organização. Diz respeito a como o líder se inspira para poder inspirar, senso de propósito, engajamento e confiança como habilidades. Ok, queridos? Bem, elas todas juntas
elas formam a inteligência estratégica, que está na base aí. A inteligência estratégica é o uso disso aí, analisando o mercado, as mudanças, as tendências, correndo para dentro da organização e trabalhando a cultura, né? As pessoas, as equipes. Nesse slide 25, que é o próximo, eu trago uma pesquisa, queridos. Débora, você pode... Isso, obrigada. Então, nessa pesquisa, eu tenho aí à esquerda, em azul, as 10 habilidades essenciais para o futuro, destacadas pelo World Economic Forum de 2018. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões, orientação a serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Isso aí está tudo dentro dessas inteligências que a gente acabou de falar, né? As habilidades dessas inteligências. Eu só estou provando que elas são importantes. E aí, do lado direito do slide, tipos de líderes que se sobressairão na nova estrutura comportamental do trabalho, com mais autonomia para as equipes e desempenho ágil, porque a maior capacidade do líder 4.0 é ser ágil, e ser ágil é aprender, desaprender e reaprender rapidamente, ok? Então, eles são super sociais, criam vínculos, principalmente a geração Y e a Z precisam, porque eles não formaram vínculos afetivos em casa, porque a mãe já saiu de casa, trabalha, o pai saiu de casa, trabalha, né? Eles são colegas, mas não tem vínculo afetivo. Transmitir confiança, dar abertura à equipe e usar empatia. Decisores orientados para dados, conectados a metodologias, tecnologias, observadores de dados mercadológicos que analisam todas as possibilidades, tá? Não se sabotam. Campeões de talentos, enxergar o potencial de cada colaborador e investir nele, e direcionados para a disrupção, porque toda vez que eu tenho uma nova era industrial, e estamos na 4ª, eu tenho uma disrupção grande em relação ao que foi. E essa é a maior, né, por causa da tecnologia. Lidar com as mudanças, sabendo adaptar-se às novas relações e realidades. Isso é dado de pesquisa, queridos. Mas agora eu volto para o conhecimento, e a gente está quase acabando, em relação ao conhecimento, ao que os grandes autores escreveram. Se vocês quiserem, depois a gente monta uma bibliografia. Olha as habilidades que o líder 4.0 deve desenvolver para criar ambientes adaptados à mudança. Está no slide seguinte, que é o 26. Senso de propósito, que é clareza da missão, da visão, dos valores, com postura e papel multifuncional. Quando eu estou junto com a equipe, conversando, trocando ideias, instigando, trazendo a inovação, a criatividade, o papel é um. Quando eu volto para a minha sala e eu vou conversar até às vezes com concorrentes, e aí eu quero falar para vocês de uma coisa que é nova e a Fundação Dom Cabral já está trabalhando. Ok, adoro bibliografia, perfeito, vou montar e vou mandar. Queremos sim a bibliografia. Vocês são muito gulosos. Não almoçaram? Eu amo quem é guloso por conhecimento, tá? Porque eu sou. Vou montar a bibliografia e mando sim para você, para o Valdemar, tá? Quero também, tá bom? Ok, vamos mandar para todos, né, Valdemar? Então, eu li bastante autores para chegar nisso aqui, queridos. Isso é só um pequeno resumo de uma coisa que a gente vem estudando há muito tempo. E na Fundação Dom Cabral nós concluímos, a gente tem muita reunião nessa crise, né? Ok, obrigada, querido. Pedro, nós vamos ter que aprender a trabalhar em cadeia, cadeia de valor do meu negócio. Então, por exemplo, antes eu tinha uma organização com produtos premium price. E os produtos fantásticos, nossa, o mercado não tinha e agora tem, não tem concorrente, eu cobro o que eu quero, eu distribuo do jeito que eu quero, eu faço como eu quero, né? Independente do meu caráter. Agora não. Agora a gente tem uma crise de dinheiro, né? A gente tem agora muita dívida. A gente tem que se reinventar. Então, a gente vai ter que trabalhar conversando com o fornecedor, conversando com o cliente, muitas vezes até com o concorrente, para saber como todos nós juntos vamos sobreviver na crise e depois sair dela muito melhor do que entramos. Então, aprender a trabalhar na cadeia não é simples. Sentar todo mundo numa sala. A Fundação Dom Cabral faz muito isso, né, Valdemar?
Todos os anos, no mês de aniversário da Fundação, que é agosto, ela chama todos os deans das universidades parceiras, que também são concorrentes, e pergunta para eles o que a gente ainda não está fazendo que deveria fazer para continuar sendo a melhor escola de negócio da América Latina, a 10ª, a 8ª, a 6ª do mundo. E a gente ouve os concorrentes, é uma semana inteira ouvindo os concorrentes, com muita atenção. E quando eles vão embora, nossa, é infernal, porque a gente vai colocar aquilo tudo em prática, mudança, mudança, mudança bem planejada. A gente já faz isso. Então, isso é uma coisa muito nova. O senso de propósito vem daí. Se eu não aprender a fazer isso, eu não vou trabalhar o senso de propósito. Inteligência emocional, maturidade, resiliência, empatia, saber lidar com as diferenças, principalmente, queridos, as gerações. Se eu não souber trabalhar as gerações, elas vão me atrapalhar. Elas não vão contribuir tão ricamente como podem. Agilidade de aprendizagem e compreensão, acho que já falamos bastante sobre isso. Colaboração e compartilhamento de informações. Então, todos os dias o líder começa já trazendo informações atualizadas e instigando a equipe a trabalhar com essas informações, gerando soluções, gerando... Então, eu quero falar um pouquinho de Drucker aqui. Drucker dizia assim, eu tenho que pegar dados, e cada geração, a geração que melhor trata de dados, acha os dados, né, porque são muitos, estão na nuvem, é a Y, e eu preciso, então, analisar, primeiro, buscar esses dados que eu preciso, analisá-los criticamente para transformar em informações, depois eu preciso, na relação, a equipe toda conversando, transformar as informações em conhecimentos e, por último, transformar o conhecimento em inteligência estratégica, que é exatamente o que a gente vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer, e se no meio do caminho mudar alguma coisa, qual é o plano B, qual é o plano contingencial. Então, veja, transformar dado em informações, informações em conhecimento, conhecimento em inteligência estratégica. Isso é esse item aí. Depois, ferramentas. E eu gostei muito desse autor quando eu li, deixar de ver as ferramentas como soluções e utilizá-las como meios. Eu comprei uma plataforma caríssima. Se eu jogar os dados lá, a plataforma me dá as soluções. Não, a solução vem do diálogo, da conversa. Transparência nas ações, que é caráter. Então, na pesquisa que o James Coase e o Barry Posner fizeram sobre liderança, o que fazia com que os liderados fossem fiéis aos líderes, né? Elogiassem e quisessem estar com seus líderes, vieram 4 coisas. Primeiro, eles disseram, queremos líderes que sejam honestos, caráter, porque a liderança desapareceu do mundo, exatamente por causa do caráter, né? Desde 1840, um autor chamado Stuart Mills começou a se preocupar porque a liderança estava desaparecendo do mundo, a ponto do Ram Charan, no livro Líder Criador de Líderes, dizer as empresas precisam se transformar em fábricas de líderes, porque não temos mais liderança. E em tudo que não tem liderança em casa, a família se desfez. A família se desfez, a sociedade está desestruturada. Precisamos retomar isso. E isso vem do caráter, valores, então, transparência nas ações. Então, primeiro na pesquisa, queremos líderes que sejam honestos, que tenham caráter. Segundo, queremos líderes que tenham visão. Terceiro, queremos líderes que sejam inspiradores. E quarto, queremos líderes que sejam competentes. É isso aí. Depois tem focado em pessoas, manter equipes engajadas, desenvolver talentos, saber ouvir, comunicar-se, motivar, dar feedbacks constantes, tratar erros e acertos como processo de aprendizagem para alcançar resultados melhores e gerenciar conflitos. Muito importante mesmo, Valdemar. Valdemar, você que está escrevendo? O Alexandre comentou que transparência é tudo na liderança. Eu concordei com ele, dizendo é importante mesmo, transparência e coerência. Perfeito, perfeito. Obrigada. Foco na inovação. Então, são incentivadas as habilidades individuais para que exista maior criatividade, identificação de oportunidades com aprendizados constantes. Protagonismo, que é uma competência, né? E que me dá a condição de lidar com a vulnerabilidade. Gestão de mudanças, adaptação ao mundo VUCA. Planejamento e estratégia. Vejam que no rodapé eu tenho tudo isso depende da minha maturidade, do meu autodesenvolvimento, do meu processo de autoliderança, ok?
Slide de número 27. O que é a liderança final? Liderança 4.0, né, queridos? Responsável por conduzir colaboradores em um ritmo ditado pelas mudanças de mercado, muitas vezes baseadas em novas tecnologias. Deve estar preparada para lidar com a agilidade das informações, divergências comportamentais, pressão mercadológica, focando resultados por meio das pessoas, potencializando-as, compreendendo e investindo nas equipes. Ao mesmo tempo em que lidam com as transformações estratégicas e operacionais, isso não era comum. Os líderes 4.0 precisam construir bons relacionamentos com seus liderados, baseados na solidez da cultura organizacional, estrutura de trabalho e valores da empresa. A humanização das relações é um pilar muito importante da liderança 4.0, bem como o desenvolvimento das aptidões de cada colaborador e da equipe. O estilo de gestão é mais compartilhado e engajado, com comunicação mais ampla e transparente, favorecendo a compreensão de todos mais rapidamente, devido à simplicidade existente e contribuindo para que a equipe se sinta parte de algo maior. O autoconhecimento, relacionamentos saudáveis e a visão além do presente são valores muito importantes e que são considerados para formar este líder. As equipes buscam maiores desafios, autonomia e responsabilidades em seu trabalho e os consumidores buscam cada vez mais experiências e o desenvolvimento de inovações. Com isso, a gente definiu finalmente, e eu vou para o último slide, queridos. Eu começo o último slide dizendo assim: mudança, cultura e liderança são inseparáveis, ok, queridos? O líder é o ator principal aí, mas líder é uma coisa, liderança é outra. Liderança é o processo. E eu indico para vocês lerem um livro do Dave Urich, que é fantástico, Leadership Brand. Foi traduzido ao pé da letra a marca da liderança, aonde ele fala claramente duas coisas. A primeira, o que é ser líder e, diferentemente, o que é liderança. E alguns líderes não exercem a liderança, infelizmente. O líder 4.0 tem que saber exercer a liderança. A segunda coisa que ele fala nesse livro é que, a partir da liderança 4.0, da era da transformação digital, duas áreas se tornam extremamente importantes na organização. A primeira é a área de RH, se entender e assumir competentemente o seu papel de business partner. Porque em muitas organizações que eu chego, tem todo mundo com o título de BP. Ele é RHBP. Tá. E ele não passa de um assistente de treinamento, um assistente de recrutamento e seleção, um assistente que não é business partner, né? Precisa entender o conceito, ele é parceiro nos negócios, no pensamento estratégico, na análise de cenário, até se antecipando aos líderes, trazendo aquilo que os líderes precisam para realmente responderem estrategicamente. E a segunda área é a liderança. Então, RHBP e liderança têm que estar juntos, um apoiando o outro, construindo junto para fazer com que as equipes e as pessoas estejam bem. Nesse slide aí, eu deixei um quadro que começa com o mundo VUCA, porque mudança, cultura e liderança é em função do mundo VUCA. Então, o líder é aquele que olha para fora, para o cenário, para as tendências, e aí entende as mudanças. Mas, para isso, nas mudanças, ele precisa começar com os mindsets. Precisa entender o que é a complexidade desse momento no mundo VUCA, o que é a volatilidade, etc. O que é transformação, como devem ser agora as novas relações. Olha nós agora, é uma relação digital, mas não impede que a gente, daqui a pouco, de uma outra forma, que hoje era um tempo curto, né? Mas se fosse 4 horas de sala de aula, eu teria feito diferente com vocês, teria instalado relação. E se tem relação, tem comunicação, e vice-versa. As inteligências, a inovação, humanização, tecnologia, cadeia de valor, uso do tempo, e eu quero fazer um adendo aqui. O Warren Bennis fez uma vez uma pesquisa perguntando aos subordinados como era o líder deles, e todos eles responderam, e chamou muita atenção, que o líder deles era fantástico. E ele foi lá nesse grupo, nessa equipe, para perguntar por que todos eles disseram que o líder deles era fantástico. E a resposta deles, Caio, era: ele é fantástico porque não desperdiça o nosso tempo. O tempo como nunca dantes,
é mais do que ouro hoje. E quando a equipe vê que o líder valoriza, ele começa a reunião na hora, ele termina na hora, ele é pontual, ele dá atenção na hora devida, isso aí é tudo na liderança 4.0, né? Além disso, tem delegação, atualização, consciência coletiva. Bem, depois que olha para as mudanças e entende as mudanças, o líder corre para dentro da organização, junto com o RH, para alinhar a cultura. Não é mudar. Não tente mudar a cultura. Drucker dizia, é mais fácil ela mudar você. O que é alinhar a cultura? Eu deixei aqui quais são os principais itens da cultura que nós precisamos alinhar agora. Valores, crenças e atitudes estão juntos. São inseparáveis, né? Valores são crenças duradouras que regem nossa vida. E as crenças são coisas que, ao acontecerem e se repetirem, a gente toma como verdadeiras. Necessariamente não são. E os valores e as crenças formam as nossas atitudes. Depois, tabus e mitos. Tabus são modelos mentais. São preconceitos, né? E mitos é quando eu uso o nome do outro, a área do outro, para atingir alguma coisa que eu preciso, porque eu não tenho credibilidade. Usar, por exemplo, o nome do presidente para pedir que a outra área faça alguma coisa rápida. Rituais. Quais são os novos rituais? Mas eles não podem ser engessados, né? Tem que ser flexíveis. Políticas, diretrizes e normas que orientam o processo de relacionamento e de produtivo da organização. Não são normas que engessam. São construídos juntos, né, com a equipe. Relações e comunicação. Temos que trocar heróis, substituir os heróis por líderes, porque os heróis, eles só sabem fazer. Eles é que mandam, eles é que sabem, eles é que conhecem. É o Zorro. Só ele ia lá lutar, pegava a espada, acabava com os bandidos, voltava e era aplaudido pelo grupo. Mas ele não ensinava ninguém a colocar barreira de entrada na cidade para que os bandidos não chegassem. Só ele era o herói. Não, temos que transformar heróis em líderes. As histórias, eu preciso ouvir as histórias para que elas não se transformem em crendices. Trabalhar as gerações, desenvolver o ownership sense, o accountability e focar as pessoas todas em resultados. Esses são os principais elementos da cultura e eu trouxe 3 autores para vocês aí, começando com o Edgar Schein, ok? Que é o grande e o maior estudioso. E aí vem o processo de liderança com o qual eu fecho a minha fala. Na liderança eu deixei, para ser líder 4.0, você precisa prestar atenção a 4 competências. Quero dizer para vocês que eu deixei lá embaixo, depois desse slide, outros slides que explicam isso aqui, tá? Todo o material está aí. Muito obrigada, Joelma. Nossa, me senti tão importante agora. Uau! Valdemar, você já me deve um sorvete de coco com abacaxi, tá? Combinado. Ok. Então, queridos, olha, 4 competências. Protagonismo. E dentro do protagonismo, eu tenho 2 outras competências, que são autonomia e resiliência. E eu vou pedir para vocês depois lerem, eu não sei se a gente ainda vai ter tempo para perguntas, mas olha, a autonomia não é o que a gente pensa normalmente, não, tá? É uma coisa bem diferente. A autonomia, junto com resiliência, forma protagonismo. E a 4ª competência é influência. Essas são competências. As 4 estão lá nos outros slides a seguir. E eu tenho 4 habilidades também. Aí eu estou trazendo o Warren Bennis, quando ele diz assim, atenção através da visão. Quando o líder passa a visão, ele tem a atenção das pessoas e ele dá atenção às pessoas. Isso aí é importantíssimo. A segunda é confiança através do posicionamento. Para desenvolver confiança na equipe e nas pessoas, o líder se posiciona claramente. Não é dizer não para o outro, não é impedir que o outro pense, que fale, não. É dizer e justificar o que pensa e o que sente cientificamente ou a partir de dados estatísticos. Dado, informação, conhecimento, inteligência estratégica. Depois, comunicação significativa. Quando o líder comunica, não importa o que seja, ele faz de uma forma que seja significativa para todo mundo que está sendo comunicado, em todos os níveis da organização. O entendimento é um só. E, por último, maturidade. Para saber tratar as pessoas como gente. Agora, por em prática, Valdemar, você traduz para mim esse último chat, porque ele veio só um pedacinho para mim. Tem uma fala última aí. Oh, muito obrigada, Dark e Dolly. Thanks a lot. Eu vou encerrar, então, dizendo assim,
E, por último, eu falaria da personalidade do líder, que tem que ser uma personalidade marcante. Determinação é a palavra. E dentro da personalidade, como base da personalidade, o caráter, que é formado pelos valores. Então, ele é transparente, ele é respeitoso, ele é verdadeiro, ele é consistente, ele é fidedigno, não é? O rodapé desse slide diz assim: a tecnologia se tornou um forte pilar de sustentação do mundo moderno, mudando mercados, processos e relacionamentos cada vez mais rapidamente. Então, isso tudo aí eu vou fazer a partir da tecnologia, com a tecnologia e para a transformação que também é tecnológica. Então, eu tenho que saber quando usar um software. Top, Kedma. Thanks a lot, Jairo. Eu vou casar com você, meu bem. O Oswaldo aqui pede para falar um pouco sobre o conceito de autonomia nas competências da liderança. Eu posso, queridos? Pode. Então, eu vou orientar a Débora agora sobre qual é o slide, e vocês também, o slide para onde nós vamos. E vou mostrar para vocês, a partir do slide 47, eu falo dessas 4 competências, ok? O 46 é o título, no 47 já tem assim: você se considera uma pessoa autônoma? Você se considera uma pessoa resiliente? Você se considera uma pessoa protagonista? Você se considera uma pessoa influente? Então, vamos lá para a autonomia, o slide 50, por favor. Isso. Então, eu começo aí, gente, eu resumi muito, tá? Eu tenho toda uma aula só sobre isso, com 100 slides. Mas eu resumi aí em 3, porque eram só 2 horas. Então, veja, eu começo dizendo assim: a autonomia não é, porque a gente confunde o que é autonomia. Então, autonomia não é, Oswaldo, ser dono do próprio negócio. Ixi, aí você já vai me xingar e dizer: ué, então o que é autonomia? Autonomia não é capacidade de prover o próprio sustento, não é liberdade e voz de comando, não é capacidade de fazer o que se quer, desprezando as exigências da sociedade, não é liberdade de violar regras e normas de conduta, sem o menor conflito de consciência, tipo jogar lixo do carro em movimento na rua, né? Não é iniciativa e proatividade. E agora? Está todo mundo curioso sobre o que é autonomia? Joia, Valdemar. Então, vamos para o próximo slide? No próximo slide, de uma forma bem simples, a gente diz assim: a autonomia, essa chamadinha em cima, é uma conquista cara e rara, também uma construção moral. Olha só. Oswaldo, eu acho que você amou, porque você, para mim, é um grande filósofo, né? Você é um cara profundo. Então, eu acho que você já amou essa chamada. Agora, vejam, a definição. O que é autonomia? Governar a si mesmo. Uau! Governar a si mesmo. Vem de onde? A origem: auto, por si mesmo, e nomos, do grego, né? Governo. Nossa, recebi um e-mail, estou com vontade de mandar o cara para PQP. E é agora. Não, até escrevi. Mas eu vou dormir com esse e-mail. Amanhã de manhã eu vou ler direitinho. Estou calma, tomei banho, conversei com o Lacan. E aí eu digo: não, eu vou pessoalmente lá conversar com ele, agradecer, porque ele me ajudou a crescer. Parabéns, Kedma, e a todos os amigos. Luiz Guedes, obrigada, querido. Gedes, né? Então, isso é governar a si mesmo, né? Um estado de consciência. Oswaldo, olha aí, consciência é tudo. É tomar banho pensando o que é que eu fiz no dia de hoje que eu me orgulho e o que é que eu fiz que eu não me orgulho, e no dia seguinte tomar providências. Consciência que exige muito esforço para ser alcançado. Freud é quem manda tomar banho todo dia. Então, eu mando todo mundo tomar banho, mas quando as pessoas me xingam, eu digo que é Freud que manda, tá? É uma postura proativa e um conjunto de qualidades e competências que vão muito além de tudo aquilo que eu imaginei, que eu sei, que eu achava que era, mas que não é, que é o slide anterior. A base dos princípios de influência instantânea. Restaurar a autonomia de alguém é crucial para que o processo de influência instantânea funcione. Aí eu deixei no slide seguinte, gente, em cada um deles eu deixei essa bola, as palavras-chave que fazem parte do conceito de autonomia. Podemos passar ao próximo slide?
Obrigada, querida. Bom senso, pensamento crítico e inovador, clareza mental, integridade moral, comprometimento, autodisciplina, equacionamento de regras, autocontrole, responsabilidade e coragem. Vejam, mas eu deixei aí como um foco a questão da proatividade. A proatividade, se todos esses outros elementos funcionarem, ela fica diferente na autonomia. Está lá na bolinha ainda. É a bolinha dentro da bolona, no slide seguinte. Pode passar o slide. Aí. Está vendo a bolinha dentro da bolona? Rosa clara. Iniciativa, busca ativa por mudança, planejamento e execução de ideias e dinamismo. Eu escrevi no rodapé, tem uma chamada. Acho que você vai gostar, Oswaldo. Quanto mais autônoma for uma pessoa, menos ela será manipulada por pressões externas e, portanto, mais ela será dona de si. É o líder 4.0. Ao mesmo tempo, porém, ela também será mais responsável por suas decisões e posicionamentos. Oswaldo, eu consegui responder a sua pergunta, a sua inquietação científica? Você superou, Kedma. É interessante isso, né? Como nós, líderes, a gente não conhece com profundidade as coisas, né? Então, eu sempre escuto as pessoas pedindo autonomia. Isso. E agora para mim, a autonomia é uma construção pessoal. É dela, você não dá para ninguém, né? Isso, perfeito, perfeito, excelente, excelente. E aí, quando eu vou, o líder 4.0, ele constrói equipes autônomas, estou falando cientificamente, tá? Não estou dando um nome qualquer, não. Equipes autônomas mesmo, que são aquelas que funcionam praticamente sozinhas. E para isso, a autonomia é tudo. Só faz parte de equipes autônomas quando eu estou dentro das organizações no PAEX, trabalhando equipes autônomas, né, ajudando o líder a botar a mão na massa, a fazer mais rápido. Eu digo, olha, vamos primeiro começar com o conceito de autonomia e faço o processo de grupo, coaching grupal, sabe? E uns ajudam aos outros no feedback a entender o quanto ele ainda não é autônomo, o quanto ele é, ou quanto ele pode ser, porque a grande questão do líder não é invalidar o outro, mas é dizer assim, olha, você pode se fizer tal coisa, pode se, sabe? Lembra aquele dia, aquela história, anima o cara a fazer e daqui a pouco você vai ver que você é que vai correr atrás. É verdade. Verdade. Professora? Sim. Décio. Eu queria fazer uma relação de autonomia com confiança. Sim. E aí tem uma frasinha que confiança você não compra, você não... Confiança você conquista, né? E Isso. tem uma relação com a autonomia. Às vezes você exige, você quer uma autonomia se você próprio não é um autônomo, por exemplo. Isso, porque então, se você assim, próprio não relação inspira grande a confiança do outro, né? Eu entendi bem. Quando se trata do líder para com a sua equipe, entendeu? Isso. Sim. Isso. Então, querido, eu vou pedir para a Débora colocar o slide 85, só voltar no slide 85. Esse livro é fantástico, gente. É um livro maravilhoso. Eu leio muito esse autor. E eu estou voltando no conceito de confiança, tá, Mércio? Por quê? Eu preciso, sou eu quem faz com que o outro confie em mim. Aí eu vou usar uma frase que não está aí nos slides, tá? E aí eu estou usando, e estou já referenciando esse livro para vocês. James Coase e Barry Posner escreveram um livro que eu amo de coração. Aliás, vocês já viram que eu sou uma traça, né? Eu amo ler, estudar. Eu sou a CDF mesmo. Desde que eu era estudante de psicologia, que eu era uma CDF. Esse era meu nome na faculdade. Então, o James Coase e o Barry Posner escreveram um livro chamado Credibilidade. Comprem esse livro e comam. Ele é fundamental para a liderança 4.0. E lá, desse livro, eles falam assim, confiança é a recíproca de ser confiável. Uau! Mércio, você viu a profundidade dessa fala? Confiar é a recíproca de ser confiável. Eu usei a palavra confiança erroneamente. Confiar é a recíproca de ser confiável. Então, Mércio, você está fazendo uma pergunta que parece simples, mas não é, muito profunda. E por isso que eu vou usar uma resposta profunda para você.
Quando o James Coase e o Barry Posner dizem isso, eles estão dizendo assim, olha, eu confio em você o quanto eu confio em mim. A pessoa insegura, que é a que não confia nela, todo mundo lê isso. Ela não é confiável, não é porque ela não tenha caráter, é porque ela é insegura. Pode ser até porque não tem caráter também. Então, nesse livro também, eles usam a metáfora da águia. E aí eles dizem assim, o homem se chama Homo sapiens, mas, na realidade, na fauna, ele é o que menos confia. Ele perde feio para a águia. Por quê? A águia, quando está no meio da vida, aos 35 anos de idade, que ela vive 70, ela está prestes a morrer, porque o bico e as garras estão moles, ela não consegue mais caçar. Perdão. E as penas, né, secaram, ela não tem impulso para subir, ela não consegue mais voar. Então, ela volta-se para o cônjuge, metaforicamente, e diz assim, você me ajuda no meu processo de renovação. Esse é o nome do processo. Esse é o processo que todo líder 4.0 tem que fazer, é se renovar. Pode, Renata está pedindo para eu repetir a frase. Repito sim, Renata. Confiar é a recíproca de ser confiável. Ok? Confiar é a recíproca de ser confiável. E daí o que acontece? Eles saem do ninho, procuram um penhasco mais alto possível. Por quê? Primeiro, para os predadores não chegarem lá. Segundo, tem que ser um penhasco, porque lá ela bate o bico e as garras até arrancar. Nem tem Unimed, nem tem anestesia, sangra. E o cônjuge ajuda arrancando as penas. E ela fica no processo entre 120 a 150 dias, dependendo da espécie. E nesse processo, o cônjuge faz o quê? Ele caça, mastiga, põe na boca, porque não tem bico, alimenta. Ele, de noite, abre 3 metros de asas, né? Para cuidar do frio. Cuida dela. E, mais ainda, se vem predadores, ele afasta. Até que, em 120, 150 dias, ela tem novo bico, novas garras e novas penas para voar mais 35 anos com a qualidade de águia. Isso dependeu de quê? Primeiro, ela foi humilde. Ela tornou-se dependente. E aí vem a fala do Coases, quando ele diz assim, pois é, nenhum ser humano confia no outro. Sabe por quê? Confiar significa, primeiro, perder o controle. Segundo, tornar-se dependente. Terceiro, tornar-se vulnerável. Vulnerável no sentido da dependência mesmo, né? Que é um dom, que é uma capacidade. Então, o líder 4.0, ele precisa, é a tua pergunta, Mécio, ele precisa confiar e ser confiável. E para ser confiável, ele precisa perder o controle, ele precisa tornar-se dependente, ele precisa tornar-se vulnerável. Vulnerável à equipe, para dizer, isso eu não sei, como é que vocês estão tratando disso? Qual é o conhecimento? Até chegar na inteligência, até transformar o dado em informação, conhecimento e inteligência estratégica. Aí a confiança vai existir. Aí tem credibilidade, confiabilidade e intimidade, com base na autoliderança, né? Não sei se eu respondi teu comentário, tua pergunta, Mércio. Com profundidade, professora. É que travou, Mércio, o Mércio estava trabalhando. Mércio, quer saber se respondeu sua pergunta? Obrigada, Renata. Obrigada quem está. Excelente, maravilhoso. Estou Sim, identificando em cima. Deixa eu fazer só mais uma. Além dessa Exatamente, referência, Valdemar, eu quero referenciar um outro livro que também fala de confiança, que é do Patrick Lencioni, Os 5 Desafios das Equipes. São 5 desafios, e o primeiro é instalar a confiança, ok? Equipes que confiam vão longe, as que não confiam não vão longe. Não fazem nada. Muito bem. Obrigado, Kedman. Muito bom. Ô, querido, prazer. Edman, agora eu estou te vendo. A gente entraria aqui madrugada adentro, pelo grande banho de aprendizado que a gente Olha, tem. Valdemar, Suas palavras finais. Eu até pretendo, em função da riqueza, citar alguns pontos de muitos que você nos trouxe. E a importância do momento
de trazer você para mexer conosco num exercício da liderança de uma forma muito diferente. Ok. Sua mensagem final, suas considerações finais para que a gente possa fazer o encerramento. Ok, queridos, eu deixei lá na apostila, lá no final dela, algumas frases que eu queria só ler para fechar. No slide 80, tem uma frase, e é tudo sobre a liderança 4.0, que diz assim, é do James Coases. Líderes são como pontes que ligam as pessoas ao futuro. Aí Drucker dizia assim, no século XXI, terceiro milênio, daqui a 1 minuto será futuro. Entendemos isso com o coronavírus, né? Num dia a gente estava na rua, no outro não podia sair de casa. Num dia a gente estava no aeroporto e no outro não podia pegar o avião, não pôde voltar para casa. Então, eu nunca pensei tanto nessa frase no Drucker quando isso aconteceu. Líderes são como pontes que ligam as pessoas ao futuro. Então, o futuro pode ser daqui a 1 minuto, preste atenção. Depois eu vou para o slide 81, que é do Drucker também, claro. Aqui ele diz assim, um bom líder faz com que homens comuns façam coisas incomuns. A liderança 4.0 é isso. Pessoas que eram tão simples, que você não valorizava, de repente você deu espaço e elas estão contribuindo de forma diferencial, né? No slide 82, tudo isso é liderança 4.0. Dispõe aqueles... O líder do futuro será cada vez mais um facilitador, um especialista em pessoas e em criatividade. Ele atuará sempre no sentido de ajudar suas equipes a superar limites, e não há maior do que esse no momento de crise, e a amar seu trabalho. John Call. E depois eu vou para o slide 84. É com ele que eu quero terminar. E é para você também, viu, Valdemar? Tempo de travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Líder 4.0 jamais vai ficar à margem. Ele sempre fará a travessia. Queridos, então eu quero desejar a todos vocês que ficaram de uma forma tão gostosa, né, tão respeitosa, me ouvindo aí durante quase 2 horas, que vocês desenvolvam o ponto mais importante para mim do Líder 4.0, e eu não falei dele porque ele é muito longo, que é a espiritualidade. A espiritualidade não é religião. Maslow falou dele como o 6º patamar da pirâmide, né? A transcendência, que é, na realidade, não olhar mais para a mansão, para o Rolls Royce, não olhar mais para a roupa cara, para o sapato chique, mas simplesmente olhar para o outro que precisa de uma ajuda, não importa se é um sanduíche, se é um livro caro, se é uma ajuda nesse momento para morar num apartamento que eu tenho que está desocupado, né? Mas é olhar para o ser humano com o olhar do humano, mas o humano que tem Deus, porque Cristo olha para a gente com um olhar que é de ternura, que é total dedicação, que entende o que a gente precisa e que vem ao nosso encontro, aonde quer que estejamos, sendo nós miseráveis pecadores, né? E ele vem e provê tudo o que a gente precisa. A liderança 4.0, ela tem o caráter de Cristo. Quando eu tenho o caráter de Cristo, não falta mais nada. Eu sou reconhecido como líder e eu faço total diferença onde quer que eu esteja. Que todos confiem em vocês, líderes, por verem em vocês o caráter e a mente de Cristo. E que vocês tenham, por conta disso, absoluto sucesso, não só durante essa crise, mas no final dela, que já vai acabar, e que vocês se renovem continuamente como as águias. Foi um prazerão. Muito obrigada por tudo, pela atenção, pelo carinho e pelo contato, pela relação. Obrigada, Valdemar, pela oportunidade. Muito bem. Nós agradecemos muito sua linda mensagem, sua grande aula hoje. Logo mais vamos passar para o Vitor. Obrigada, Joelma. Mas não poderia deixar de trazer atenção a alguns pontos, dentre muitos que tivemos hoje,
elementos muito ricos para trabalhar de forma individual com as nossas equipes, com as nossas organizações, com as nossas parcerias. Você começa com a fórmula da confiança. Olha que coisa linda, coisa importante, fundamental nos momentos atuais. E conjuga com a fórmula da vulnerabilidade. É essencial para o momento. E trazendo a abordagem da vulnerabilidade para nos tornar fortes. Do medo para nos tornar ousados. Porque a gente sabe que o medo é meio de proteção, ele conserva a vida. Agora, ele em exagero pode fazer mal. Obrigada, Oswaldo. E traz as 4 inteligências que o líder precisa desenvolver e que formam a inteligência estratégica, né? Você cita aí contextual, física, emocional, como sendo muito importantes aí nesse processo inspiracional, as habilidades essenciais do líder do futuro. E aí define, depois de tantas aulas, mais formalmente, o líder 4.0, e quão vital é que sejamos condutores em equipe com os nossos colaboradores para entender qual é o ritmo de mercado, estarmos muito alinhados a esse ritmo, com um senso claro de propósito e valores, com humanização das nossas relações, com a gestão diferenciada, e ao mesmo tempo sendo curiosos no aprendizado e levando para a equipe esse aprendizado e aprendendo juntos. E você usou aí já na parte final 4 frases que eu achei fantásticas, né? Atenção através da visão, confiança através do posicionamento, comunicação significativa, maturidade para saber tratar as pessoas como gente. E entra na autonomia como um tema também fundamental correlacionando com a confiança. E essa expressão, confiar, é a recíproca de ser confiável, é de muito significado, né? Sim, é profundo, né? Aprender a dialogar com as incertezas, controlar a nossa ansiedade, a nossa angústia nesse momento é fundamental. Né? Sim. Vai fazer com que a gente... Porque se a gente não controlar, a gente vai ficar lá no medo, que você citou no início. Vai ficar mais preocupado, vai ficar se consumindo. Na verdade, a gente tem que usar a ansiedade como energia para construir numa clara jornada que vamos construindo e fazendo as pessoas enxergarem e trabalharmos juntos nesse sentido, né? Manter foco para fazer o que de fato deve ser priorizado, aprender com o hoje, fazendo hoje em função desse futuro, como protagonistas do nosso futuro. E como a gente vem vivenciando em diversos ambientes, hoje somos forçados a praticar ambidestria estratégica, tratar a emergência e, ao mesmo tempo, tratar a recuperação, medidas estruturais. Isso é muito novo para nós. E aí onde entra o papel dos líderes. Achei fantástico aí essa expressão, o líder como ponte que liga as pessoas para o futuro. Então, se a gente estiver muito atento a essas conexões, e aí a equipe autônoma que vai longe, as lideranças são cada vez mais cobradas pelas relações transversais. Cada vez elas têm menos tempo para suas equipes. Então, os seus tempos para conexão, para um aprendizado coletivo e para dar sentido e direção, acaba fazendo com que eu tenha uma organização muito mais preparada para as adversidades, para o mercado e poder crescer de uma forma tão diferenciada. Então, são muitas as lições que nós aprendemos hoje aqui. Estamos muito felizes de ter você com a gente. Uma grande aula que nós tivemos. Tem muitos pontos aí que só um quadro daquele, eu acho que dá 2 horas, 3 horas de reflexão. É verdade. Foi corrido. É uma bagagem que nós juntos estamos recebendo aqui e contribuindo entre nós, todos os professores, que com muito orgulho atuamos juntos com as nossas empresas. Com muito orgulho, nós, Fundação Dom Cabral e seus associados, no caso específico da Soluções, temos o privilégio dessa parceria de estar juntos numa jornada diferente, em que, no primeiro momento, nos pega de uma forma muito firme, mas com muita segurança, com muita resiliência, com muito sentido de propósito, e aí, num movimento de instrumentalização, nós vamos nos superando, e esse aprendizado coletivo assim, não tem preço, é impressionante. Então, só temos a agradecer, estamos muito felizes e passamos para o Vitor aí para as considerações finais e despedida. Obrigada, queridos, pelos feedbacks. Eu fui lendo, mas não posso falar muito. Muito obrigada. Eu fico muito feliz porque o meu valor
que mais me une à Fundação Dom Cabral, quase 30 anos de fundação, é a utilidade. E quando, com o feedback de vocês, eu senti que eu fui, de alguma forma, útil. Isso, para mim, foi muito importante. Muito obrigada, viu? Inclusive, assim, eu nunca vi tanto feedback numa palestra online. Vitor, então você já pode assinar minha carteira, querido. Eu vou fazer parte dessa empresa. Quando? Amanhã? Hoje? Pode ser logo, agora, nesse fechamento? Digital, já. Ai, Vitor. Né? A gente já vem conversando há alguns dias. E quando a gente escolheu o tema, o Valdemar disse assim, não quero ouvir mais o nome de nenhum professor. Vai ser a Kédia. Né? Obrigada, Valdemar. Você não tem juízo. Ou tem muito juízo. Trazer uma professora pornô para o seu grupo. E a gente estava até conversando assim, em sala de aula ela encanta. Ela também encanta. Então, muito obrigada, amigo. Essas 2 horas. Esse momento não se encerra. A gente até conversando com a Kedma e com a Débora, quando estávamos alinhando, do mesmo modo como a gente fez com outros professores, a gente também vai reservar um turno dela, tá? Para conversar com presidentes e diretores de empresa. Então, se vocês quiserem, conversem com gestores de relacionamento para quem quiser dar andamento a esse momento. Uma das preocupações da Kedma é em 2 horas a gente não encerra o assunto, a gente dá pinceladas, né? Então, algumas pessoas que desejam conversar um pouco mais sobre isso, por favor, conversem com o seu gestor de relacionamento, que a gente vai ampliar esse momento junto com a Kedma. E quando a gente soube que ela estava disposta, assim, a gente ficou morto de felizes, né? Eu mais. A gente agradece também por essa disposição, tá? E no mais, estávamos juntos aqui em pleno feriado, em quase 7 da noite, e foi muito bom ter com vocês também. Esse momento de troca foi muito dinâmico, as perguntas, tanto por áudio quanto escrito no chat. Então, é muito importante quando tem esse envolvimento mesmo, que a gente vai sentindo e vai tocando o próprio momento. A gente vai ver que realmente está tendo feedback, e a gente vai levando, né? Então, foi muito importante e que possamos estar juntos na próxima terça-feira. A gente já tem o tema, e para o professor também está escolhendo, está só vendo a questão se ele tem disponibilidade exatamente na terça-feira à noite. Mas daqui para, talvez, no máximo quinta-feira também, a gente disponibiliza para vocês o convite de qual vai ser o tema para a próxima terça, tá? Amanhã, no Conselheiros do Bem, a gente vai ter com o professor Guilherme Amado, mais uma vez falando de finanças. Talvez vocês já tenham assistido umas 3 semanas atrás, mas ele vai ter mais tempo, então ele vai trazer alguns fatos a mais, vão trazer, inclusive já passou mais tempo também a respeito do início da crise, então já vai entrar em outros momentos, né? Então, quem quiser também participar e não tiver recebido o link, procure o gestor de relacionamento da sua empresa, que ele também manda o link, tá? E no mais, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e estamos sempre abertos, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Kedma. Né? E qualquer coisa podem falar, porque eu não vou sair de casa, tá? Pessoal, obrigado. Obrigado, pessoal. Todo mundo se mantendo aí com todos os cuidados, viu? Obrigado a todos. Show. Vou te mandar a bibliografia, tá, Valdemar? Ok. Valeu, querido. Muito obrigada. Um grande abraço. Tudo de bom. Grande abraço. Boa noite. Boa noite a todos.